Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e essa aqui é mais uma aula de capacitação de Excel para a quarentena do coronavírus. Então, vou te pedir um favor, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá legal? E bora lá, sem perder tempo, para mais uma aula de Excel. Bem, o assunto de hoje vai ser um assunto sobre configuração de impressão, mas claro que a gente sempre dá uma passadinha em alguns outros pontos aí, né? Ah, então, esse daqui é um dos arquivos que eu sempre uso para mostrar, né, no curso presencial. E ele, claro que ele em si não é um curso, um slide real, né, um arquivo real, mas ele vem de uma história real. Bom, só para dizer a novidade, ó, vocês estão vendo agora eu operando o Excel 2019. Eu estou fazendo um projeto aqui com o Excel e aí precisava ser 2019, achei aí baratinho nas Casas Bahia, literalmente nas Casas Bahia, a licença do Office caseiro. E aí eu instalei, tem algumas novidadezinhas que depois a gente pode até ir falando. Basicamente aqui no menu inserir tem alguma coisa, tá vendo? Tem uns gráficos, tem mapa 3D, né? Ainda vou explorar um pouco mais, mas não tem a função ProQX, cara, que decepção. Eu louco para ter o ProQX para não ter mais que usar índice Corresp, apesar que eu ia continuar ensinando o índice Corresp, porque a maioria das pessoas não tem, mas não adianta, 2019 não tem o ProQX só no 365. Então, o que vai permitir, vamos dizer assim, a gente continuar ensinando o índice Corresp para a galera aí. Então, tá aí, né? Office certinho, legalizado, tudo em ordem e não tem a função. Então, é, é isso mesmo, Gu, não quero mais, isso mesmo. Nem das Casas Bahia, cara. Pensa o seguinte, né? Veio. É engraçado que o que você compra vem aqui pelo correio, né? Na verdade, vem um entregador, aí vem uma caixinha com um cartão lá dentro, claro, aí faz um monte de enrolação, mas é um cartãozinho lá dentro o código, né? Aí fala, pô, me manda isso por e-mail, pelo amor de Deus, não precisava trazer o cara aqui, né? Tem algumas coisas aí que realmente não faz muito sentido. E aí você entra no site da Microsoft, baixa o Office com aquele link. O ruim desse Office aqui é que ele não deixa eu ter o 2013 funcionando ao mesmo tempo, que é o que eu queria. Mas tudo bem. Como ele tem todas as funções e o menu está praticamente igual, então eu não tenho esse problema para dar minhas aulas. Mas vamos lá. Esse arquivo aqui, gente, ele veio de um trabalho que eu fiz há uns anos atrás. Até ontem eu postei aí um vídeo sobre educação financeira, né? Um cara pegando pesado aí com o pessoal no sentido de guardar grana e tudo mais, né? Nas épocas de vacas gordas, né? E agora aí o que nós estamos passando. Mas quando a gente dá consultoria financeira, um dos pontos que a gente coloca, claro, quanto mais simples for, melhor. E esse cliente aqui, ele tinha conta em 5 bancos e ele tinha só no Banco Itaú mais de uma conta, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, vários números fakes, claro, né? Mas que na época eram reais. A gente falava para ele, cara, pelo amor de Deus, tudo bem que era um grande negócio, não era uma empresa pequena, mas não é por aí. Aí ele foi simplificando o próprio negócio em si. Hoje em dia está com problemas, né? Não é um problema do coronavírus, problema as pessoas já não consomem mais o produto que eles faziam, da forma que eles faziam. Então, a gente fez esse trabalho e ele queria o seguinte, da onde surgiu, né? Todo dia de manhã ele não tinha condição de controlar a grana que tinha na empresa, né? O que estava acontecendo de entrada e saída. Então, o nosso trabalho era puxar os extratos e consolidar num único fluxo de caixa. Então, essa daqui era uma das abas
e eu tinha outras abas aqui, né, no arquivo original eu tenho ainda, que aí consolidava isso em termos de fluxo de caixa dia a dia, quebrando as contas e saldos positivos e negativos, para ele poder controlar. Isso vinha de uma macro, só para vocês saberem. Essa macro, então, eu fiz uma para cada banco. Então, uma só para o Itaú, uma só para o Bradesco, né? E assim fui fazendo. E o funcionário que ficava lá, ele clicava no botão do banco, no ícone do banco, abria, pedia o extrato já, então ele tinha importado já. Cadê o Excel que veio do Itaú? Pá! E aí ele colocava aqui. Então, e ele ia fazendo isso na tabela inteira. Essa tabela aqui, eu deixei ela só com 499 linhas, mas ela era muito maior que isso, né? Então eu só deixei esse pedaço que nos interessa. E aí como é que eu fazia, né? Eu queria mostrar isso para vocês. Como é que eu fazia nas outras abas para fazer esse fluxo de caixa, né? Então, a macro escrevia aqui para mim que o extrato era do Banco Itaú, né? Então, quando ele puxava extratos do Itaú, ele fazia isso. Alguém pode me perguntar, mas e se o cara extraísse o extrato errado? Ia dar erro no código, porque a sequência lógica não era igual em todos os extratos. A conta que estava sendo extraída vinha no extrato, então a gente colocava ela aqui, aí ele colocava os lançamentos, o dia, e ele olhava lá no extrato do Itaú, por exemplo, se ele era positivo ou negativo, e ia deixando em módulo, né, em valor absoluto, se era um pagamento ou recebimento, e ia fazendo isso linha do extrato aqui. E lá nas outras linhas eu tinha então todas as contas, e aí a somatória aqui embaixo, e eu usava essa chave que está aqui, ó, né, eu criava uma chave de busca, porque você pode até me falar, mas Rafa, por que você não usava só a conta, só o número da conta? Eu pensei assim, bom, deixa eu fazer um negócio um pouquinho mais confiável, que é a combinação banco-conta, para não ter nenhum problema mesmo de nenhum dia, sei lá, esquecer o dígito, então, sei lá, algum problema. Então, o que está aqui é uma função concatenar, ó, uma função de texto, concatenando o nome do banco que está aqui, depois um tracinho de sinal de menos, né? E o número da conta. E aí eu colocava isso lá na outra aba e fazia um soma C ou um PROQV, né? Mas na verdade era um soma Cs, né? Quais eram os meus critérios? Qual é o número, qual é a chave, né? Essa chave e qual era o dia. E aí quando eu cruzava essas duas informações eu trazia, então um exemplo aqui dessa conta, ele ia trazer esse total aqui de R$ 21,71 de pagamentos naquele dia para mim, né? Aí ele ia nessa outra conta e aí o total de pagamento seria 2.097. Assim ele ia fazendo, tá? Por quê? Porque era um formato muito grande e aí uma tabela dinâmica ia ficar muito ruim, né? E esse cliente ele gostava dessas coisas, da cara dele, tudo do jeito dele, então também uma tabela dinâmica não ia atender. E aí a gente tinha um dilema, né? Então, dilema número 1. Essa coluna aqui não era para... Ele queria todo dia de manhã, então qual era o dilema? Todos os dias de manhã ele queria isso impresso na mesa dele para ele fazer os controles, tá? Então, essa coluna A, ela não poderia sair na impressão. Não tinha condição, porque isso aqui é só um auxílio meu, né, para o trabalho. Então, como fazer isso, né? Quando fui estagiário, eu tive esse dilema na empresa que eu trabalhei. Pode ser até que algum dos meus ex-colegas um dia assista esse vídeo e vai lembrar. E eu não tinha a menor noção de como fazer isso. Como a gente imprimir e o que não sei. Então eu ia ocultar aqui essa coluna, sei lá, ia fazer alguma coisa, tá? Então, o PDF, né, que é o motivo dessa aula, ou a impressão em si, você vai usar dois menus ao mesmo tempo. Você vai usar aqui o layout de página. Vamos ver ele aqui. Olha lá. O layout de página, aqui, principalmente nessa parte de configuração, né? E você vai de alguma maneira, também usar o menu de exibir, para a gente conferir o que a gente está fazendo.
Então aqui no layout de página, o que a gente basicamente usa para configurar uma impressão? Primeiro as margens, né? Então ela veio, tá vendo? Eu estou até com uma margem personalizada aqui, de alguma maneira nesse arquivo. Uso bastante as margens estreitas, a gente pode até ver aqui nesse arquivo, né? Vou deixar aqui por enquanto, nesse aqui para vocês verem a mudança. Orientação, dependendo da situação que você está, né? Se você quer rotacionar. Tá? O tamanho aqui a gente quase não mexe. Mas o que você vai trabalhar é com a área de impressão. Né? Então a área de impressão ela pode ser pouquíssimas células, desde que estejam preenchidas. Né? Então, exemplo, eu quero a área de impressão aqui. Ele não vai entender isso daqui, né? Ele vai falar isso daqui não serve. Então, o que a gente fazia? Alguém pode falar assim, então tá, você vem aqui e seleciona a coluna inteira, né? A tabela inteira e coloca como área de impressão, tá? Então eu já vou ensinar esses truques aqui para vocês. Então o primeiro truque que tem aqui é que aqui no exibir eu já congelei o painel da linha superior, que é o que a gente fez numa outra aula, até a chefe Lúcia, eu lembro dela fazendo assim no videozinho, né? E aí essa linha superior tá congelada, então eu consigo ver essa parte. E a segunda é esse truque que eu fiz aqui, né? Eu peguei todas as colunas, por exemplo, mantive a tecla Shift apertada, aquela setinha para cima aqui do lado esquerdo, apertei a tecla End de final, soltei e seta para baixo. E aí vocês estão vendo ele fazer a seleção até a última linha preenchida. Como eu sei que essa coluna B estava toda preenchida, eu sei que ele vai vir até o final. Então esse é um jeito que eu fiz isso, porque essa minha tabela, claro, não está formatada como tabela, que é aquilo que eu já ensinei em algumas outras aulas. Mas, então eu poderia fazer isso, mas o que eu fazia aqui era vir nas colunas direto, isso daqui a macro não precisava fazer isso, eu fiz isso uma vez só. Vim aqui na área de impressão e definia essa área de impressão como sendo essas 5 colunas. Por quê? Porque eu sei que ele não vai considerar a área de impressão o que ainda não está preenchido aqui para baixo. Depois a gente vai ver isso funcionando, tá? E também sei que assim que eu preencher, ele também já, ao contrário, ele já começa a considerar. Como é que eu sei isso? Né? Então, eu vou aqui no menu de exibir e vou aqui no quebra de página, do lado esquerdo, lá em cima. E aí a gente vai estragar a nossa tabela, né? Eu lembro às vezes que eu recebia arquivo assim, falava, cara, o que aconteceu com o arquivo? O que eu faço, né? E aí era, na verdade, estava no modo de exibição de quebra de página. Então aqui, a gente já vê as quebras de página, né, sendo consideradas, ó, página 1, página 2. E eu posso, a minha planilha ela continua funcionando. O que só está em cinza é o que ele não vai colocar na impressão. E aí é aquilo que eu comentei com vocês, ó, apesar de eu ter selecionado, eu podia selecionar por aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó, eu vou tirar a área de impressão, vou limpar. E aí ele está me dizendo, ó, então o que tiver preenchido vai ser impresso, ok, claro. E aí eu vou vir de novo aqui e definir a área de impressão, né? Então essa coluna auxiliar, eu já tive arquivos, aí era da época de Embraer, que aqui do lado direito estava cheio de cálculos e aqui era só a máscara, né? Então não importava, né? Porque quem estava recebendo não tinha esse problema. E aí só para provar, ó, então se eu botar mais uma informação aqui, ele já entendeu, opa, então ele continua trazendo, tá? Que mais? Eu também posso dar uma conferida aqui nesse botãozinho, ó, de visualizar a impressão, que eu fiz assim, ó, eu venho aqui na parte de cima, essa setinha, e habilitei esse visualizar a impressão. Na verdade eu habilito sempre o novo, o abrir, o salvar, acho que normalmente já vem, né? Mas o novo e o abrir também eu ponho só para vocês
Estão vendo meu menu aqui em cima, de repente querem. Então eu vou habilitei o visualizar a impressão e vou visualizar essa impressão. Ó, às vezes ele acontece isso, fala, eu não mostrei ainda. E aqui já tem a minha impressão com 10 páginas, ó. Consigo já ter uma noção, apesar que ali também mostraria para mim. E aqui já começa a parte do toque do povo, né? Que é assim, pô, mas tá à esquerda, tá torto, né? Então é isso aí, pra gente começar a se incomodar. E eu vou mostrar para vocês por onde configurar isso, que não só por aqui e depois as diferenças. Então, saí de lá, voltei aqui para o arquivo, né? E a minha vida tá tranquila por enquanto. O que mais? Daqui, basicamente, eu só uso isso. O imprimir títulos é, se eu quisesse imprimir também aqui os títulos de linha e coluna. Mais raro de fazer, mas importante. E agora eu vou ensinar alguns segredos para vocês, que muita gente conhece por um caminho, mas tem um detalhe que ele vai ficar sendo um matador. A maioria das pessoas, né, elas configuram a impressão, elas vêm aqui no visualizar a impressão, e tem um configurador de página aqui, ó, tá? Que é o mesmo que eu vou abrir ali do outro lado. Vai ter um detalhe que por aqui a gente não consegue usar e por lá a gente consegue. Que é esse cantinho aqui, ó. Então eu tô aqui no layout de página, configuração de página, tem uma setinha ali bem pequenininha. E aqui eu tenho o configurador de página, que por enquanto está igual o do outro lado. Então aqui, ó, a orientação do papel, continua, posso fazer por aqui. Que mais? Eu posso otimizar esse meu zoom fazendo por aqui, ó, ajustando uma largura e infinitas alturas. Eu posso botar aqui quantas alturas eu quiser. Aqui nós temos 10 páginas. Se eu botar 100 aqui, não tem problema. Ele vai se entender e ele vai então dar uma otimizada naquele meu zoom. Que mais? Qualidade de impressão não consigo mexer por aqui, mas é raro eu mexer. Né? E assim eu já dei uma melhoradinha, né? A hora que eu ajustei aqui essa minha largura. Então, é um caminho, né? Eu tenho uma tabela pequena, eu quero dar uma ampliada nela, eu posso vir aqui pelo ajuste maior que 100% do normal, ou fazer alguma outra maneira. As margens, eu consigo também mexer aqui, se eu desse uma personalizada, ele ia vir para esse menu, mas eu consigo mexer nas minhas margens aqui, né? Já vou falar de cabeçalho, rodapé daqui a pouco. Mas aqui, ó, eu não tenho, né, nenhum lugar aqui, pelo menos, que eu possa fazer um alinhamento, por exemplo, horizontal. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele mandou a minha tabelinha para o meio. Então, não importa a largura que ela esteja, ele está colocando ela na horizontal para mim, né, no meio do meu PDF, no meio do meu documento. Tá? E tem a vertical também, que não é o que eu vou usar agora. Senão a última página vocês vão ver que vai ficar estranho. E vamos visualizar a impressão por enquanto, porque a gente é São Tomé, né? A gente precisa ver o que está acontecendo, então eu posso vir por aqui. Olha lá. Então já continuo com as minhas 10 páginas, não sei se ele deu uma ajustada aqui. E aí ele centralizou, né, como a gente tinha pedido. A última página até grande aqui, beleza, tá tudo ótimo. Mas temos um dilema. Vamos começar os dilemas avançados agora. O bacana seria que esses nossos cabeçalhos, assim como congelar linha superior, congelar painéis, linha superior tivesse fez lá no Excel, fizesse aqui. Então, quando eu viesse nas páginas seguintes, continuasse aquilo escrito aqui em cima, né? Continuasse ali. Imagina eu, estagiáriozão, tentando fazer isso. Ah, meu papai, não dava certo. E era tão simples, mas tão simples. Então, o caminho é aqui o nosso cantinho de configuração de página, na parte de planilha, nessa aba. Eu vou mostrar para vocês o outro caminho, que é lá pelo visualizador de impressão, né? Então aqui, ó, a área de impressão, ele está dizendo para mim que são as colunas B até F,
Tranquilo. E aqui eu tenho esses campos habilitados, porque eu vim aqui por dentro do Excel. Depois eu vou mostrar eles desabilitados lá do outro lado. E aqui eu vou dizer para ele qual é a linha. Ó, eu posso clicar em qualquer lugar da linha. Quais são as linhas que eu quero que repitam na parte superior? Isso aqui não é cabeçalho. Cabeçalho é uma outra coisa que daqui a pouco a gente vai mexer. Então eu poderia ter ali o nome da minha empresa, né, e um monte de coisa. Não, aí é melhor um cabeçalho. Mas vamos supor que está na sua planilha, né? Então, relatório, não sei o que das quantas. Tarará. Então você pode ter mais de uma linha repetindo na parte superior. Algumas outras informações antes da gente ver como é que isso ficou. Eu posso mandar imprimir minhas linhas de grade por aqui. Não sei se é ali em cima. Tem aqui, ó. Eu imprimi a linha de grade também aqui, ó. Eu imprimi. Os títulos também estão aqui. Né? Que também estão aqui. Só para vocês saberem a ordenação que ele está seguindo aqui, o entendimento dele de página. E vamos visualizar a impressão de novo. Verifiquem que ele já foi para 11 páginas. Olha lá, e todas as páginas que eu estou modificando estão com cabeçalho agora. Tá? Então depois eu ponho esse arquivo para vocês lá nas planilhas que a gente tem. Aí a última página eu já sabia que ela ia ficar pequenininha assim. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse configurador de página. Então eu fui lá, visualizei a impressão, configuro a página por aqui. A maioria dos comandos eu consigo fazer, mas verifiquem que o imprimir títulos, ó, ambos estão, né, aqui, ó, a área de impressão e esses estão desabilitados. Não é porque eu já fiz alguma coisa, porque realmente por aqui eu não consigo fazer, tá? Eu não estou vendo a planilha, né? Então é por isso que ele não deixa habilitado. Então o nosso mundo já melhorou os 90% aí. E aí, olha só que interessante, né? As quebras de página aqui. Então eu posso de repente forçar aqui para ver se ele vai para 12. Eu posso ajustar aquele zoom, né? Fazer algumas coisas para não ter essa página a mais, alguma coisa assim. Então, né? Então eu estou aqui no menu exibir quebra de página para vocês verem ele modificando lá, modificando aqui e tudo que a gente precisa fazer. O que mais? Então, se eu salvar, eu vou exibir e botar no modo normal. Então, se eu salvar o meu arquivo assim, né? E ficar todo dia atualizando ele, eu já sei que todo o PDF, então, se eu salvar como, né? Ó, se eu der um salvar como, cadê vocês aqui? Vou botar nos documentos aqui. E eu salvar como PDF, eu já sei que a minha planilha vai sair daquele jeito certinho, só o que me interessa. Então, documentos 6, salvar. Publicou. Deixa eu ver se ele vai abrir. Abriu, acho que vocês não estão vendo essa minha tela. Conteúdo. PDF. Isso aqui não precisa mais. Então tá aqui, galera, o PDF, ó. Certinho. Configurado, por enquanto, né? Do jeito que eu... Deixa eu fechar ele. Tá. Então eu entendo que vocês estão vendo o meu Excel, certo? Tá certinho. Bom esse Webex, hein? Gostei já. Então, já resolveu aqui uma pancada de problema que a gente tem no dia a dia. Principalmente essa de ter muitas páginas. Isso aqui, vira e mexe eu falo nos cursos, alguém tem esse problema no trabalho. E finalmente, o que a gente pode configurar, e às vezes é igual do Word, né? O cabeçalho e o rodapé. E não estão aqui tão fácil de ver, né? Não estou até olhando se tem algum lugar, estou tão acostumado aí nesse cantinho aqui que eu falei assim, vai que apareceu em algum. Né? Então, cabeçalho e rodapé
praticamente a mesma tela do Word, até que eu instalei o Office novo, né, Gu? 2019, tudo de bom, e é a mesma telinha que está aqui, né? Tem algumas coisas que continuam a mesma coisa. Eu falei, puxa, podia ter dado uma modernizada em algumas coisas aqui. Mas, então, para quem nunca mexeu com isso, né? Então, o cabeçalho, ó, ele e o rodapé vão ter 3 seções, né? Então, vamos fazer aqui para ficar um exemplo mais relatório de lançamentos bancários. Pronto. Aí eu posso vir aqui, selecionar meu texto e formatar meu texto com um negrito, uma coisa maior. Pronto. Então eu tenho um configurador de texto. E aqui eu tenho um número de páginas e tal que eu vou colocar lá embaixo. Eu vou botar em cima, na parte centralizada, só um título, né? Eu poderia botar ali sublinhado. Vamos botar ali sublinhado. Cadê você? Aqui, sublinhado simples. Pronto. E vou aqui no cabeçalho mostrar, no rodapé, mostrar algumas dicas para vocês. Então, do lado esquerdo, eu vou fazer o número de página e do lado direito eu vou botar a data. Então, por exemplo, aqui eu posso pôr a data e ele vai criando esses campinhos aqui com os códigos desses. Eu já usei também aí para empresas grandes, para dependendo de onde você está, o caminho do arquivo, né? Para quê? Para que a pessoa soubesse de onde a gente tirou. Mas esse campo de data, ele era um campo usado aqui nesse arquivo, no trabalho de verdade que a gente fez, porque também eu tinha uma maneira de controlar a versão, né? Então eu posso pôr data e hora, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, posso fazer assim, eu vou apagar isso aqui, ó, é só o texto, e fazer assim, ó, atualizado ou versão gerada às, dá um espaço, por a data, não, gerada em, né? Em data, espaço, às horas. E aí eu tenho no cantinho lá esse meu controlador de versão. E esse é aqui na esquerda que a gente sempre fazia. Aqui eu tenho o número da página que eu estou e aqui eu tenho o número de páginas que o meu documento tem, né? Então a gente sempre brinca de fazer esse códigozinho aqui, ó, assim, ó. É página, palavra página, um espaço, e esse código aqui vai trazer o número da página para mim. De página 1, por exemplo, de e um espaço, quantas páginas tem. Então fica essa coisa estranha, né? Página de páginas. Né? Então a gente sempre vai devagar, porque aí precisa não se perder. Né? E aí vamos ver que diabo que nós estamos fazendo aqui. Ah, e eu posso botar também um logotipo, que é que eu tinha também nesse arquivo. Depois o logotipo eu mostro para vocês. Ó. Então tá aqui o meu relatório de lançamentos. Ó. Deixa eu ver se vocês não devem conseguir ver aí na tela de vocês. Página 1 de 11. E aí versão gerada em 15/4/2020 às 10 horas e 1 minuto. E aí todas as minhas páginas, eu vou rolando as páginas, página 3 de 11. E eu tenho um controle certinho, né? Então eu consigo imprimir um relatório grande como esse e as páginas se perderem e botar no lugar de novo. O cara questionar, pô, mas tem um valor aqui que não era não, mas que versão que você está vendo aí, porque vai que modificou, né? Alguns controlezinhos. E ele não tá aqui na minha planilha, né? Então não me incomoda no dia a dia, tá? Eu ia mostrar algum outro campo, eu acabei esquecendo. Bom, mas é isso. Basicamente o rodapé e o cabeçalho, né? Tá aqui, ó, ele mostrando algum exemplo já pra gente. Ó, 15/4, 10/1. Ah, sim, do logo, né? Então eu vou pegar o cabeçalho, por exemplo. Eu tenho aqui um campo, esse aqui, ó. Eu posso inserir uma imagem. Qual é o segredo? A minha imagem, o tamanho dela em centímetros ou em pixels, né? Precisa ser pequeno,
Então, se eu pegar qualquer imagem que eu tenho aqui no meu computador, provavelmente vai ficar uma coisa totalmente desproporcional, né? Que não faz sentido nenhum para mim, tá? Então eu punha lá o logozinho do cliente lá em cima, né, aqui nessa seção da esquerda, e aí ficava uma coisa bem bacana, bem legal. Depois quando eu fiz um trabalho, só que não é essa planilha, é uma outra, que eu fazia o fluxo de caixa também do escritório que eu trabalhei, e deixava o loginho da empresa lá em cima aqui pelo cabeçalho. Então, fica uma coisa bem legal, bem profissional. Vocês veem, uma tabela que é uma tabela que você olha para ela assim de cara, ela até tem umas bordas, né, uma coisa assim, mas ela não é tão sofisticada. E para finalizar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que às vezes eu passo por isso e esqueço, né, de mostrar. É o seguinte, vamos supor que a gente tivesse com essa tabela aqui, e aí sim eu vou ter que fazer a seleção dessa maneira que eu estou fazendo. Então eu cliquei aqui, Shift até a esquerda, e aí Shift End seta para baixo. E eu quero botar essas bordas aqui, né? Então eu quero bordas externas contínuas e bordas internas pontilhadas. Então, alguém pode ser safo e falar assim, mas eu vou aqui, então eu fico, né? Mas, por exemplo, borda interna pontilhada eu não tenho aqui, né? Aí eu vou desenhando e tal. Então, como a gente fazia antigamente, vamos dizer assim, né? Como velho já, eu venho aqui no cantinho, ó, esse cantinho da fonte, e aqui depois uma outra aula, quando a gente está falando, por exemplo, de não mesclar mais, é por aqui que a gente vem. E aí eu tenho a minha borda aqui, ó, que não está em nenhum lugar aqui, né? Ela é o borda, ele está dentro do fonte aqui, mas aqui nesse formatação de célula tem um lugar específico. Ou eu poderia ter vindo aqui, pessoal, botão direito, formatar células também, tá esquecido esse comando. E aqui, galera, no borda, eu tenho algumas possibilidades diferentes. Então, por exemplo, o que eu fiz ali naquele arquivo? Eu peguei, selecionei aqui os pontilhados e pus um formato de cruz, que aí eu sei que as internas serão assim. E aí eu vim, por exemplo, vou pegar uma mais grossa aqui para mudar um pouco, e pus no contorno. Ou eu posso vir aqui agora e no contorno fazer um azul e interno preto. Vai do gosto aí da pessoa, né? Então, esse menuzinho aqui, ele dá algumas possibilidades aí bem interessantes. Mas justo as do meio eu não quero, ó. Eu quero só das linhas. Então, você fez a cruz, mas não era o que você queria. E aí, não, mas agora eu quero, sei lá, né? Vou pegar a minha engenheira civil aqui que tá na sala, né? Fazer umas linhas de chamada diferentes, linhas de corte. E assim eu vou configurando, né, o meu... não, mas esqueci, aqui era preto. Então eu quero preto. E aí ele vai configurando lá a minha tabelinha. Então, deixa eu visualizar a impressão de novo. Olha lá. Fica mais... de alguma maneira vai deixando mais personalizada a demonstração. Galera, beleza? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Essa é uma aulinha que eu passo mesmo no curso desse mesmo jeito. E acho que é um assunto importante, que às vezes as pessoas... É aquela coisa assim, acontece de vez em quando, né? Você tem que fazer alguma coisa assim, e aí você se depara, né? Fala assim, agora como é que eu resolvo? Ô Gu, agora que eu vi sua pergunta, baratinho quanto, né? 120 bolsonaros reais e pagos em devidas 2 vezes, né? A droga que tem depois um pedacinho de frete ainda, que é mais ainda desnecessário, tá? Então foram 120 reais, eu fiz uma pesquisinha na internet e, claro, comprei de alguma fonte confiável, né? Porque tem um monte de cara aí que fala que é revendedor da Microsoft oficial, licença para 5 computadores, não sei o que, por 10 conto. Aí, pelo amor de Deus, né?
né? A gente também estranha, tá? Galera, é isso. Queria saber se tem mais alguma dúvida. E aí na sexta-feira nos encontraremos. Essa sexta-feira não é feriado, né? Tá, eu fui falar ontem que eu vou ter vista de prova terça-feira que vem na faculdade, aqui no online. Aí a aluna falou, mas terça-feira que vem é feriado. Eu falei, pode de novo, né, cara? É que essa história de quarentena a gente ficou meio, né? Então na sexta-feira nos encontramos de novo. Lembrando que sempre que vocês precisarem, quiserem, tragam temas aqui, dúvidas, né? Do dia a dia com o Excel aí, que tentem aplicar o que eu estou mostrando, para ver se também algumas outras situações, porque é o que a gente brinca, né? Curso que nem esse, o legal é você ver aplicado, porque no dia a dia de trabalho não existe lá, faça a configuração de impressão do relatório e tal, não. Tem que gerar o PDF, fazer as coisas rápido e aí não lembrar do que aprendeu, tá bom? Um bom dia a todos, fiquem com Deus.